Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Pauliane Romano, orientadora da ACPP do município de Nova Lima, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o plano de ação. O plano de ação no contexto da ACPP, que é a análise crítica da prática pedagógica. Por quê? Neste momento do curso, uma das tarefas é se dedicar à construção do plano de ação. Então, essa tarefa que vocês vêm aí construindo ao longo do curso, mas que agora vai ser estruturada no formato de um plano de ação. Então, na aula de hoje, essa conversa de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre o plano de ação. O que a gente vai conversar hoje? Um pouco sobre o que é um plano de ação no contexto da ACPP. Então, quais são os seus objetivos, como que eles se diferem ali de um projeto de pesquisa, o que ele traz enquanto estrutura nesse plano de ação, quais são essas etapas entre o planejamento, o diagnóstico e a avaliação. A gente vai conhecer e aprofundar um pouco no plano de ação para ficar mais palpável essa construção, certo? O que é o plano de ação, basicamente? Eu sei que vocês já vieram, né, desde o início do ano com várias disciplinas. A última delas sobre planejamento com a professora Kelly, onde vocês trabalharam os objetivos, então é uma etapa do plano de ação, a gente vai ver mais para frente, mas como todos esses elementos e alguns outros aqui se somam para a elaboração deste plano de ação. Então, o que é um plano de ação? É uma organização sistemática, então aqui ele vai se estruturar como um documento, mas ele é mais do que um documento por si só, um documento a ser engavetado, ele é um documento a ser colocado em prática. Ele é um documento que orienta esse planejamento, tá? Então, ele é uma organização sistemática, ele organiza de forma sistemática as ações necessárias para alcançar um objetivo. E qual que é o objetivo? Essa ação que cada uma de vocês começou a construir já por meio dos objetivos, por meio da temática. Lembra que naquela última aula presencial a gente estruturou a temática de interesse, de onde que vocês gostariam de atuar? Pois é, agora isso aqui vai se organizar, ganhar um corpus maior de forma sistemática. Ele precisa ter um diagnóstico fundamentado a partir da realidade escolar. Então, a partir do tema que vocês levantaram e já vieram aí trabalhando na cabeça de vocês, estruturando, agora ele vai ganhar um escopo a mais, que é o quê? O diagnóstico. Então, exemplo, quem vai estudar indisciplina, por exemplo. Qual que é o diagnóstico da indisciplina na minha escola? O que está sendo compreendido como indisciplina? Quando e onde essa indisciplina se manifesta? De que forma? São algumas perguntas para fomentar esse diagnóstico. E aí, esse diagnóstico você vai também precisará estruturar de forma sistemática como que você vai sustentar esse diagnóstico, você vai fundamentar esse diagnóstico, porque não pode ser um achismo de forma vaga. Eu acho que a disciplina. Não, eu preciso trazer elementos que demonstram, que fundamentam essa disciplina. Exemplos: um questionário com os professores, aí observações sistematizadas ao longo do cotidiano da escola. Existem, então, várias formas para compor esse diagnóstico. E como que essa proposta pode ser estruturada? Ela vai ser estruturada para resolver um problema concreto, esse problema que vocês vêm construindo, tá? Então, a intervenção caminha junto com essa proposta, essa ação, né? Essa intervenção caminha junto com essa proposta a ser estruturada. O processo completo, então,
parte da identificação de um problema, que é a temática que vocês já levantaram, passa pela execução de ações, então, as ações, as partes, o detalhamento, não precisa ser uma ação, né? Essa ação maior pode ter várias partes. Então, essas ações planejadas e termina com a avaliação de resultados. Essa avaliação com o objetivo de um feedback, de o que essa ação apresentou de resultados, apresentou de engajamento e te trouxe também de respostas, tá? Então, o plano de ação no contexto da CPP, ele tem objetivos de refletir e agir, tá? Com qual objetivo? Com o objetivo de análise das experiências e da prática pedagógica. Então, ele vai incorporar esses elementos. Ao mesmo tempo que você vai agir, você vai estar refletindo sobre aquilo que você apontou. Exemplo, vou continuar no meu exemplo lá da indisciplina. Ao mesmo tempo que eu vou compreender as manifestações, o que está sendo compreendido sobre indisciplina, eu vou estar agindo de forma a intervir sobre a indisciplina na escola, certo? Esse agir não necessariamente precisa ser no sentido de conter a indisciplina. Depende daquilo que o seu diagnóstico apontar. Talvez o seu diagnóstico vai te dar um outro direcionamento. Ora, a gente pode estar tendo uma compreensão diferenciada, bem polissêmica do que é a indisciplina. Então, a ação pode vir no sentido da gente promover uma formação acerca da disciplina na escola e não necessariamente de conter a indisciplina. O que está sendo chamado de indisciplina, certo? Então, esse refletir e agir vai caminhar ali de forma concomitante, tá? O plano de ação, acho que aqui é importante a gente fazer uma diferenciação antes da gente caminhar para frente, que é o quê? O paralelo entre plano de ação e projeto de pesquisa, no que diz respeito à finalidade, ênfase, produto final e exemplo de resultado, certo? São pontos que muitas vezes se confundem. Quando a gente for falar de objetivos, eu vou voltar nesse ponto, porque é importante ter clareza o que é um plano de ação e o que é um projeto de pesquisa, porque um não responde o outro, eles têm propostas distintas, né? O projeto de pesquisa, ele tem um objetivo muito mais de conhecimento científico, então a base dele é a investigação, e essa investigação pode ser no sentido de compreender um problema, pode ser de cunho teórico, mas já o plano de ação ele tem um caráter prático mais robusto, tá? Então vamos lá. No que diz respeito à finalidade, o plano de ação busca agir em um problema de forma prática, né? No contexto escolar, já que a gente está falando de um curso de gestão escolar. E o projeto de pesquisa, por outro lado, ele busca, a finalidade dele é produzir conhecimento científico. Então, com base teórica e às vezes empírica. Mas não necessariamente o projeto de pesquisa requer intervenção, tá? Então, essa é uma grande diferença. Em relação à ênfase, o plano de ação, ele busca um planejamento e gestão de ações. Então, lá no seu planejamento, por exemplo, você já tem que, de forma antecipar quais serão as suas ações para chegar no problema que você quer compreender. Já a ênfase do projeto de pesquisa, ela é uma investigação teórica ou ela é empírica. Então, uma investigação teórica pode refletir acerca de um problema ou pode conhecer conceitos, teorias de um autor, por exemplo. Por outro lado, o de cunho empírico pode levantar informações acerca de percepções
dos docentes sobre a escola, mas ele tem caráter de investigar, de conhecer aquele problema. Já o produto final lá do projeto do plano de ação, ele é uma proposta e uma ação implementada, tá? Aqui na CPP, a gente ainda tem um passo a mais, que é a reflexão acerca dessa ação. Eu vou falar disso mais para frente, de forma mais detalhada. Já o projeto de pesquisa, o produto final dele, é um relatório com análise teórica, que a gente vai chamar, às vezes, de TCC, vai chamar de monografia, no âmbito da especialização, às vezes vai chamar de dissertação, quando é o produto de um mestrado, ou de tese, quando é um produto de doutorado, tá? Mas ele é esse relatório final da pesquisa que foi realizada, dos achados que foram compilados no âmbito dela. Exemplos de resultado. Olha lá, no plano de ação, um novo protocolo para mediação escolar. Supondo que o seu problema era um problema de mediação escolar, você foi então, fez um diagnóstico, uma intervenção e a partir disso conseguiu estruturar um novo protocolo de mediação. Por exemplo, mediação da indisciplina no contexto escolar. Como que a indisciplina vai ser então tratada no contexto escolar? A partir do seu diagnóstico e da sua intervenção, esse protocolo pode aparecer como um resultado da pesquisa e que vai trazer, inclusive, vários ganhos para o ambiente, para a prática pedagógica na escola, né? Já lá no projeto de pesquisa, um exemplo de resultado poderia ser estudos sobre as causas de um problema. Então, você levantou, identificou de forma empírica quais são as causas que levam à indisciplina, por exemplo, na escola, tá? Então, a gente tem aqui dois tipos de um é projeto, um não é plano, mas ainda que fosse projeto de intervenção, eles têm objetivos, finalidades e estrutura diferentes. Isso é importante a gente compreender, tá? Para a gente, inclusive, não esperar que o plano de ação nos dê essa investigação teórica e empírica, e a mesma coisa para o outro lado, não esperar que o projeto de pesquisa vai ter necessariamente essa intervenção que tem no plano de ação, tá bom? Exemplos de objetivos, porque um dos pontos, depois de determinar o tema, isso eu sei que a gente fez junto, né, na nossa última aula presencial, e depois vocês foram trabalhando com a professora Kay os objetivos, como que isso agora vai ajudar a caminhar no sentido de construir o plano de ação? Mais uma vez, vou fazer o paralelo, tá? Do que é um objetivo de pesquisa e o que é um objetivo dentro de um plano de ação. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente conseguir enxergar essas diferenças. Lá no objetivo de pesquisa, por exemplo, investigar os fatores que dificultam o uso de tecnologias educacionais pelos docentes. Como que eu poderia fazer uma pesquisa para investigar esses fatores dificultadores? Eu poderia fazer questionários e a partir daí eu levantar uma série de fatores e elementos que dificultam o uso da tecnologia. Poderia ser falta de capacitação? Poderia. Poderia ser falta de tecnologias disponíveis na escola? Poderia. Ou poderia ser tecnologias muito avançadas, que aí demandariam capacitação para a utilização? Poderia. Poderia ser tecnologias adequadas ao contexto de uma aula ou de uma disciplina específica? Poderia. Só que só a pesquisa me responderia quais são esses fatores. Todos esses que eu citei não passam de hipóteses. Então, para saber quais são os fatores que interferem naquela escola específica ou naquela rede
de específica, que é um conjunto, composta, né, por um conjunto de escolas, só buscando entender com este público quais são essas dificuldades. Poderia então ser um questionário, mas poderiam ser também entrevistas, certo? Poderia ser observação? Poderia. Tem uma série aí de técnicas que te ajudariam a entender essas dificuldades. Segundo exemplo, analisar a percepção da comunidade sobre a gestão participativa. Gestão participativa é uma prerrogativa da gestão democrática, que a gestão então seja participativa. Como que a comunidade entende? Qual que é a percepção da comunidade acerca da gestão participativa? Gestão participativa é fazer ver a vontade individual implementada na escola. Gestão participativa é ter espaços de manifestação das ideias por meio de órgãos colegiados. Eu tenho aqui duas posições, né, percepções bem diferentes, mas elas poderiam estar ali no âmbito das percepções da participação, da compreensão, né, da comunidade sobre gestão participativa. Mais uma vez, como que eu poderia, então, compreender a percepção da comunidade? Pode ser entrevista, pode ser questionário, pode ser observação de reuniões em que tem participação da comunidade escolar. Todas essas são técnicas, né, que eu poderia utilizar para coletar. Vamos para mais um exemplo. Analisar as causas do baixo desempenho em matemática. Observem que aqui eu já conto com um diagnóstico, que é o que? O baixo desempenho em matemática. Então, já teve uma etapa de estudo e análise que demonstrou um baixo desempenho. Pode ser o IDEB? Pode. Pode ser o SAEB? Pode. Pode ser uma observação cotidiana ali dos professores de matemática? Pode também. Mas eu já tenho um dado. E aí eu vou analisar essas causas. Essas causas vêm como? Elas estão concentradas em um ano específico, por exemplo, no 5º ano. Por quê? Sempre perguntando o porquê, buscando respostas para esse baixo desempenho. Elas estão em um conteúdo específico, que às vezes tem um pré-requisito, que o aluno trouxe ali uma dificuldade. Olha só que esse é bem legal, que inclusive já daria um gancho para uma intervenção, né? Mas ele parte de um objetivo de pesquisa, que é o quê? Analisar as causas. Vamos para o último exemplo do objetivo de pesquisa. Analisar o impacto da gestão escolar na participação da comunidade. Olha, que interessante no contexto do curso de gestão escolar, né? Qual que é o impacto, então, da forma, da gestão, da forma como é conduzida a gestão escolar? Isso interfere na participação da comunidade? Ou seja, a comunidade tem mais espaços de participação, ou são espaços específicos de participação? A comunidade, ela é só consultiva? Ela tem espaço só para consulta ou ela pode fazer sugestões e intervenções também? Então, esse também seria um objetivo de pesquisa bem interessante. Mas vamos lá para o objetivo de um plano de ação para a gente ver as diferenças, que aqui é o foco do nosso projeto, né? Do nosso plano de ação a ser estruturado. Implementar uma sequência didática para letramento científico nos anos finais. Olha que legal! Aqui eu posso estar partindo de um diagnóstico de que os alunos têm apresentado um baixo letramento científico e por isso eu vou construir, elaborar, desenvolver uma sequência didática para trabalhar letramento científico nos anos finais. Olha que legal, está partindo de um diagnóstico, mas está vendo que ele tem um caráter prático? Quando eu utilizo o verbo implementar, eu já estou partindo de um caráter prático, né? Olha o próximo.
promover ações formativas com professores sobre a avaliação formativa. Inclusive, aqui ficou redundante, né, com a palavra formativa, mas com objetivo diferente. Eu posso também estar partindo de um diagnóstico de que a avaliação formativa, que é aquela que tem objetivo formativo, ou seja, intervir nas dificuldades, intervir, dar feedbacks sobre o processo de aprendizagem, pode estar necessitando, aquele contexto escolar necessitando de uma ação formativa. Porque o meu diagnóstico pode ter apontado que mesmo durante o processo de aprendizagem tem se utilizado somente avaliações classificatórias, terminativas. E a partir disso, eu vou então aprofundar uma ação formativa sobre avaliação formativa. Todos os meus exemplos aqui são fictícios. Então, são exemplos para ajudar na compreensão do que é um objetivo de um plano de ação e como que ele se difere do objetivo de pesquisa. O nosso último exemplo aqui de objetivo de plano de ação: criar um plano de ação para melhorar a comunicação escola-família. Aqui também pode estar partindo de um diagnóstico de que essa comunicação escola-família apresentou ali algum ruído, apresentou algum gap, ou até mesmo de que uma comunicação assertiva e efetiva, ela melhora esse ambiente, essa gestão participativa, melhora essa relação entre a família e a escola. Posso estar partindo, ao implementar esse objetivo último aí de plano de ação, eu posso estar partindo de qualquer um desses diagnósticos, mas todos eles justificam a necessidade de criar um plano de ação para melhorar a comunicação da família escola. Lembrando que, ao criar um plano de ação, então eu preciso estruturar esse plano de ação e implementar ele, tá? Para que ele possa nos apresentar resultados de análise, elementos para análise lá na frente, tá? Qual que é a estrutura, então, de um plano de ação? O plano de ação, no contexto da CPP, ele vai ter 3 partes. 3 grandes etapas, né? E aí, dentro dessa grande etapa, ele pode ser, então, subdividido. O primeiro é um diagnóstico da realidade escolar, onde, a partir do seu tema e do seu objetivo, você vai compreender o problema. Então, vou voltar aqui no nosso último exemplo, é criar um plano de ação para comunicação escola-família. Então, supondo que o diagnóstico é de que a comunicação família-escola tem apresentado algum ruído naquele contexto. Então, nesse diagnóstico, como que foi levantada essa informação de que tem ruído na comunicação? Foi feito um diagnóstico, foi feita observação, foi realizadas entrevistas, ou, por exemplo, foi enviado um convite para uma reunião e esse convite não chegou. O que eu tenho de insumo ali que está apontando para esse ruído que precisa de uma intervenção nesse assunto? Então, o diagnóstico da realidade escolar vai me ajudar a conhecer esse problema. O problema é comunicação na relação ali família e escola. Depois de realizado o diagnóstico e que eu consegui identificar, né, ter mais elementos acerca deste meu problema, eu vou planejar as ações. E aí, no planejamento das ações, eu preciso, então, executar ações com foco na transformação. Então, como que eu vou ali fazer uma proposta que vai melhorar essa comunicação entre as famílias e a escola, tá? Então, eu vou propor uma reunião, uma atividade. Usem a criatividade, N possibilidades aqui para
planejamento das ações, tá? E, por último, depois da ação realizada, uma etapa de avaliação e monitoramento. Em que sentido? Lembra que eu falei lá atrás que o plano de ação ele envolve ação, o agir, e a reflexão, a hora de refletir? Essa avaliação aqui, vocês vão dedicar à reflexão acerca deste problema, tá? Então, a partir dos dados que vocês têm, do diagnóstico, das ações, da ação implementada, vocês então vão avaliar, refletir acerca desse problema e trazer ali elementos de análise para esse plano de ação. Combinado? Exemplo de ações possíveis que podem ser realizadas. Aplicação de sequência didática, esse exemplo até tinha aparecido aqui atrás já. Reuniões pedagógicas com foco de planejamento, formação continuada de professores, que eu já até tinha sugerido quando eu falei do problema, né? No problema de intervenção aqui, quando era indisciplina. Campanha de sensibilização das famílias pode ser uma ação. Realização de oficina com estudantes, rodas de conversa com a comunidade escolar e formações pedagógicas sobre avaliação formativa. Essa última pensando muito naquele exemplo que eu dei anteriormente, certo? Sobre a avaliação formativa. Então, tem N ações possíveis. Aqui nós temos 7 exemplos, mas podem ser outros, tá bom? E sempre essas ações casadas com o tema e com os objetivos de vocês. Etapa 1 é o diagnóstico. O que compõe a etapa 1? Lembra que vocês já têm o tema e já têm o objetivo geral, os objetivos estruturados, tá? A etapa 1 do plano de ação é o diagnóstico. Então, levantamento e análise de dados, indicadores internos, observações, escuta da comunidade escolar, para vocês conseguirem, então, ter elementos acerca do problema de vocês. A delimitação do problema é específico, real e relevante. Exemplo, queda da participação das famílias na comunidade, nas reuniões bimestrais. Este é um dado importante. Uai, o que tem que levar à queda da participação das famílias? Que ruído de comunicação é esse que tem levado ou afastado as famílias da escola? Então, aqui você começa a ter um diagnóstico supondo aqui que o seu problema é essa relação família-escola, né? Ou comunicação família-escola. A segunda parte do plano de ação é o planejamento das ações. Então, você vai partir ali de um objetivo geral, metas específicas, as ações propriamente, o que será feito. Exemplo, se for uma sequência didática, eu preciso então trazer tudo da sequência didática. Cada etapa da sequência didática, a materialidade, os responsáveis, os recursos necessários, o cronograma dessa intervenção, da ação, que a sequência didática não necessariamente composta por uma só ação, às vezes é uma sequência de ações, então quando que isso vai acontecer, onde vai acontecer e como que vai ser a avaliação. Como que vocês vão observar, então, os resultados? Então, precisa também, nesse momento do planejamento, antecipar como que vocês vão observar. Aqui eu não quero restringir a avaliação à mensuração, tá? A quantificação. Porque naquele último exemplo, quando a gente fala da queda da participação das famílias, nos vem logo, como que eu vou observar se na próxima reunião vai ter mais participação? Ok, uma forma de observar, mas existem outras formas de observar que não são mensuráveis, tá? Tô pensando quando a gente está falando, por exemplo, de
outros objetivos que são mais subjetivos, tá? Então, que a gente possa também traçar outros elementos de avaliação, de acompanhamento, de monitoramento, então, da transformação que foi possibilitada, né, por meio da intervenção. Exemplo, um objetivo, ampliar a participação familiar na escola. Qual que é a meta? Aumentar em 30% a presença das famílias nas reuniões bimestrais. Ação: realizar encontros temáticos de escuta ativa. Beleza? Responsáveis: coordenação e professores. E aqui nos responsáveis é legal detalhar um pouco mais, porque se a ação vai ter mais de um encontro temático, quem que vai ser responsável por cada um desse encontro temático, tá? Quais os recursos necessários? Eu vou precisar de uma sala, eu vou precisar de material gráfico, eu vou precisar de um café ali, aquele momento de interação ou de recepção. E eu preciso também de um cronograma. Esses encontros temáticos vão acontecer bimestralmente, de março a novembro. Beleza, consigo colocar então no cronograma, inclusive no cronograma escolar, quando que serão esses encontros, quem que será responsável por cada um deles, quando que vai acontecer? Vai acontecer durante o horário de aula, num final de semana, vai acontecer à noite? E como que eu posso avaliar? Olha lá a minha meta. Se a minha meta é aumentar em 30%, eu tenho uma meta de caráter quantitativo. Então, aqui, ó, a avaliação, a lista de presença me possibilita quantificar aquela meta, se aumentou em 30%, tá? Então, se eu tinha lá uma participação de 10 responsáveis e na próxima reunião eu tenho 13 responsáveis, eu atingi a meta, ok? Mas olha que nessa sugestão tem um outro elemento aqui, que é o formulário de satisfação. Por quê? Para além de atingir a meta, que é aumentar em 30%, eu consigo ali, por meio do formulário de satisfação, observar, entender qual que é a satisfação, como que as famílias estão percebendo essa participação, como que eles estão percebendo essa relação família-escola. E ao perceber como que eles, ao entender como que as famílias estão percebendo essa relação, eu consigo, por exemplo, planejar novas intervenções para melhorar essa relação. Quando a gente sabe o problema, a gente sabe onde agir. Eu preciso planejar o como agir, mas a gente consegue traçar uma meta, né? Do como agir. Lembro sempre, quando eu falo disso, lá do aquele trecho do coelho falando para Alice, né? No filme Alice no País das Maravilhas. Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Quando a gente conhece o problema, por outro lado, a gente então consegue pensar, planejar formas de intervir no problema. Etapa 3. Depois das ações realizadas, a gente vai então para a avaliação e monitoramento. Dei um exemplo aqui atrás de uma meta quantificável, mas a gente também vai ver outros. Como é que pode ser esse processo de avaliação? Ele pode ser um acompanhamento periódico da execução das ações, ele pode ser coleta e análise de dados, tanto qualitativos quanto quantitativos, por exemplo. A lista de presença é uma mensuração quantitativa, mas quando eu tenho um formulário de satisfação, ele pode ser ali qualitativo, tá? Depende de como que ele foi estruturado, mas ele pode ser qualitativo. Eu posso ter ajustes no plano conforme resultados parciais. Lembra que lá atrás eu dei um exemplo de que foi criado um protocolo de mediação escolar?
esse pode ser aqui um elemento de avaliação, um produto que foi gerado a partir da intervenção realizada. Quais ferramentas posso usar para isso? Posso usar indicadores, posso usar feedback da comunidade, reuniões de devolutiva, só que aí vocês têm que sempre se cercar de como que vocês vão registrar isso. Por exemplo, um formulário de satisfação te possibilita registrar a satisfação, a percepção das famílias. Reuniões de devolutiva, como que você vai ali analisar, né, registrar a opinião ou essa percepção? Então, pensem sempre sobre isso. Na reunião aqui de devolutiva, também é uma forma de você devolver para a comunidade o que o seu estudo, o que o seu planejamento conseguiu propor, intervir e trazer de resultados. Por exemplo, o protocolo de mediação escolar, ele poderia ser apresentado para a equipe pedagógica da escola numa reunião pedagógica como uma devolutiva, um elemento da sua intervenção, certo? Mais um elemento na etapa avaliação e monitoramento. Vamos para os exemplos. Comparação de notas ou frequência antes e depois. Supondo que lá naquele exemplo que eu trouxe anteriormente acerca da dificuldade em matemática, propus uma intervenção. Lembra que a intervenção era uma sequência didática no campo da matemática? E aí, após a sequência didática, o desempenho dos alunos melhorou? Como que está a relação dos alunos? Como que os alunos estão percebendo, se for uma questão de conteúdo, né, um conteúdo específico, como que eles estão percebendo a aprendizagem? O que ali que você conseguiu capturar sobre no diagnóstico a dificuldade, né? E após a atividade em relação ao aprendizado, né? Desse conteúdo. Outro exemplo, observações de mudanças no clima escolar. Supondo que aí é outro problema, tá? O seu problema era uma intervenção para trabalhar o clima, né? O clima da instituição escolar. Pode ser entre os professores, entre os funcionários ou entre os alunos. Como que você vai ali capturar? Você pode fazer o seu elemento. Você fez a intervenção, propôs um roteiro de observação para você ver se teve mudanças no clima escolar. E a partir disso, você traz aqui no momento do monitoramento como que você vai, então, avaliar essa mudança, tá? Relato dos professores e do estudante. Você propôs uma formação pedagógica. Depois da formação, sobre avaliação formativa, exemplo. Depois da avaliação formativa, você vai ter relato dos professores de como é que está sendo a condução da avaliação bimestral. E a partir desses relatos, você vai conseguir, então, avaliar e monitorar como que foi, então, os resultados, os desdobramentos da sua intervenção. Participação nas ações também pode ser um elemento de monitoramento, porque se você tem uma atividade com várias partes, né? Com vários encontros, se é uma formação continuada, você pode, por exemplo, utilizar as listas de presenças para demonstrar a participação nos encontros, nas atividades propostas, como um elemento de avaliação. E ali você pode avaliar, por exemplo, a adesão dos professores. Plano de ação, então, ele pode contribuir para uma gestão mais democrática, mais participativa e mais resolutiva. Essa pode ser uma reflexão final a ser feita na etapa, lembra? Ação, reflexão. Então, na etapa reflexão,
além de apresentar esses dados, por exemplo, de participação, trazer os dados das notas de desempenho escolar, vocês têm que apresentar uma reflexão final de como que vocês entendem, compreendem a resposta a esse problema. Então, o plano, nesse caso aqui, como que o plano de ação pode contribuir para uma gestão mais democrática e mais participativa? Neste caso aqui, essa pergunta está subsidiando aquele problema que eu apresentei lá atrás, acerca da gestão democrática e participativa, ou da relação família-escola, quais os espaços de participação. Então, é uma pergunta que vai subsidiar, direcionar essa reflexão, tá certo? Pessoal, apontamentos acerca do plano de ação, espero que traga elementos para vocês, que tenha trazido, né, elementos para vocês pensarem e que vocês possam avançar junto com a orientação, tá? Esse aqui é só um momento inicial de conversa sobre o plano de ação, mas também que junto com a orientação vocês possam então caminhar no sentido de já colocar no papel e avançar na construção do plano de ação. Um abraço e até breve!